Você que dirige por aplicativo e quer ter controle de verdade sobre os seus ganhos, esse vídeo é para você. A Próprio desenvolveu um sistema de gestão completo, feito exclusivamente para motoristas de Uber, 99, InDrive e outras plataformas. Vamos mostrar tudo o que ele faz, tela por tela. Vem com a gente. Essa é a tela de entrada do sistema. Simples e segura. Na primeira vez que acessar, basta digitar qualquer senha de sua preferência e clicar em Entrar. O sistema vai criar essa senha automaticamente e ela será usada em todos os próximos acessos. Os dados ficam salvos diretamente no seu navegador, sem precisar de cadastro e sem enviar nenhuma informação para a internet. Essa é a tela principal do sistema, o dashboard. É a primeira coisa que o motorista vê ao entrar e ela já entrega um resumo completo do dia. No topo, o sistema cumprimenta o motorista pelo nome e mostra os cartões com os números mais importantes: ganhos de hoje, ganhos da semana, ganhos do mês, lucro líquido, despesas e quilômetros rodados. Tudo atualizado em tempo real. Logo abaixo, a barra de meta mostra o quanto já foi atingido da meta mensal de ganhos que o motorista definiu. Mais abaixo, os gráficos mostram a evolução dos ganhos dos últimos 6 meses, a divisão por plataforma e o gasto com combustível ao longo do tempo. Do lado direito, as corridas realizadas no dia aparecem em destaque, e no final da tela os clientes mais frequentes são listados com o total gasto por cada um. Tudo isso em uma única tela, sem precisar procurar nada. Essa é uma das telas mais importantes do sistema, a calculadora de corrida. Ela foi criada para responder uma pergunta que todo motorista precisa saber antes de aceitar uma corrida: essa corrida vale a pena ou não? Na parte de configuração, o motorista define uma vez só o custo por quilômetro, a taxa da plataforma, a meta de ganho por hora e o custo fixo diário. Esses valores ficam salvos automaticamente. Na hora de analisar uma corrida, basta informar o valor oferecido, os quilômetros da corrida, os quilômetros rodados em vazio até buscar o passageiro, o tempo estimado e a plataforma. O sistema calcula na hora o lucro líquido, o ganho por hora e por quilômetro, e mostra um semáforo indicando se a corrida é verde, amarela ou vermelha. Também é possível informar o endereço de origem e destino para abrir diretamente no Google Maps antes mesmo de aceitar. E todas as análises ficam salvas no histórico logo abaixo. Essa é a tela de controle de turno. Ao clicar em Iniciar turno agora, o sistema começa a cronometrar o tempo de trabalho do motorista e passa a monitorar tudo em tempo real: os ganhos do turno, quantas corridas foram feitas, o rendimento por hora, os quilômetros rodados e até uma estimativa do tanque de combustível. É possível pausar o turno durante o almoço ou qualquer parada, e retomar quando voltar. O tempo de pausa não entra na conta. Quando o turno é encerrado, o sistema salva um resumo completo no histórico, que aparece logo abaixo. Assim o motorista consegue comparar o desempenho entre um dia e outro ao longo do tempo. Assim que o turno é iniciado, a tela se transforma completamente. No topo da página aparece uma barra fixa mostrando o cronômetro rodando, os ganhos acumulados e o número de corridas do turno. Essa barra fica visível em qualquer tela do sistema enquanto o turno estiver ativo. No centro, os cartões mostram em tempo real os ganhos do turno, número de corridas, rendimento por hora, quilômetros rodados, gorjetas e ticket médio. Tudo atualizado segundo a segundo. Logo abaixo o ponto de equilíbrio do dia mostra os custos estimados do dia, os ganhos até o momento e o saldo líquido. O motorista sabe exatamente quanto ainda precisa ganhar para cobrir os custos antes de começar a ter lucro de verdade. A estimativa de tanque mostra quantos por cento do combustível foi consumido neste turno e quantos quilômetros ainda restam antes de precisar abastecer. E na parte final, as corridas registradas durante o turno aparecem listadas em tempo real. Essa é a tela de corridas, onde fica o histórico completo de todas as viagens realizadas. Na parte superior estão os filtros por mês, plataforma e status, além de uma busca por origem, destino ou nome do cliente. Os cartões logo abaixo mostram um resumo do período filtrado com o total de corridas, ganhos, quilômetros rodados e ticket médio. Na tabela, cada corrida mostra a data e horário, a plataforma, o trajeto de origem ao destino, o cliente, os quilômetros, o tempo, a forma de pagamento, o valor,
a avaliação e o status. Diretamente na linha da corrida também aparecem botões para abrir o trajeto no Google Maps. É possível registrar uma nova corrida pelo botão laranja, exportar todos os dados em planilha CSV e enviar um relatório do dia direto pelo WhatsApp com um único clique. As corridas podem ser editadas ou excluídas a qualquer momento pelos ícones de ação no lado direito de cada linha. Esse é o formulário de registro de corrida. Ao clicar em Nova Corrida, essa janela abre com a data já preenchida automaticamente. O motorista informa a hora de início e fim, a plataforma, o endereço de origem e destino, os quilômetros percorridos, o valor recebido, a taxa da plataforma, a gorjeta quando houver, a forma de pagamento, a avaliação do passageiro e o status da corrida. Se for um cliente frequente, basta digitar o nome no campo indicado para vincular a corrida a ele. Ao salvar, a corrida é registrada no histórico e o valor já entra automaticamente no financeiro, sem precisar lançar duas vezes. Essa é a tela de clientes frequentes. Aqui o motorista cadastra as pessoas que utilizam seus serviços com regularidade. Para cada cliente ficam salvos o nome, o telefone, os endereços favoritos como residência e trabalho, o total de corridas realizadas, o total gasto e o status, que pode ser VIP, regular ou bloqueado. O botão de telefone abre diretamente o WhatsApp para entrar em contato com o cliente com um único toque. A busca no topo permite encontrar qualquer cliente pelo nome, telefone ou endereço favorito. E assim como nas outras telas, os dados podem ser exportados em planilha CSV. Ter esse cadastro organizado ajuda o motorista a identificar seus melhores clientes, oferecer um atendimento mais personalizado e construir uma carteira fiel ao longo do tempo. Esse é o formulário de cadastro de cliente. O motorista preenche o nome, o telefone com o WhatsApp, o e-mail, os dois endereços favoritos que geralmente são a residência e o local de trabalho, o status do cliente, a forma de pagamento preferida e um campo de observações para anotar preferências ou informações importantes sobre aquela pessoa. Ao salvar, o cliente fica disponível para ser vinculado nas corridas. E o botão verde do WhatsApp já abre uma conversa direta com o cliente na hora, sem precisar copiar o número. Essa é a tela do financeiro, e ela tem 4 abas: Lançamentos, por plataforma, Resumo e Metas. Na aba de lançamentos o motorista tem uma visão completa de tudo que entrou e saiu no mês. No topo aparecem 3 cartões com o total de entradas, o total de saídas e o lucro líquido do período. Na tabela, cada linha mostra a data, o tipo do lançamento que pode ser ganho, combustível, manutenção, taxa de plataforma ou outra despesa, a descrição, a plataforma, o valor e a forma de pagamento. O ponto mais importante aqui é que os lançamentos são gerados automaticamente. Quando o motorista registra uma corrida, o ganho já entra no financeiro. Quando registra um abastecimento ou uma manutenção, a despesa também já é lançada automaticamente, sem precisar fazer nada duas vezes. É possível também adicionar lançamentos manuais, exportar em CSV e enviar um relatório financeiro direto pelo WhatsApp. Na aba por plataforma o motorista enxerga o desempenho de cada aplicativo separadamente. Para cada plataforma utilizada no mês aparecem o total ganho, o número de corridas, os quilômetros rodados e o ganho por quilômetro. Essa visão é muito útil para tomar decisões. Por exemplo, nessa tela dá para perceber claramente qual plataforma está pagando melhor por quilômetro rodado e qual está exigindo mais esforço para um retorno menor. Com essa informação na mão, o motorista pode ajustar sua estratégia e focar nos aplicativos que realmente compensam. Na aba Resumo Financeiro vira gráfico. O primeiro gráfico compara os ganhos com as despesas mês a mês nos últimos 6 meses, deixando claro quando os custos estão maiores do que os ganhos. O gráfico ao lado mostra a divisão das despesas por categoria, separando combustível, manutenção, taxas de plataforma e outras saídas. Assim o motorista enxerga de onde está saindo a maior parte do seu dinheiro. E o terceiro gráfico mostra a evolução do lucro líquido mensal ao longo do tempo, indicando se o negócio está crescendo, estável ou perdendo força. Essa visão em gráficos é fundamental para o motorista parar de tomar decisões no achismo e começar a basear suas escolhas em dados reais. Na aba Metas o motorista define os objetivos do mês e o sistema acompanha o progresso automaticamente.
São 4 metas: ganhos brutos, número de corridas, quilômetros rodados e limite de despesas. Basta preencher os valores e salvar. Logo abaixo, cada meta aparece com uma barra de progresso mostrando quanto já foi atingido em relação ao objetivo definido. Os ganhos brutos, as corridas e os quilômetros ficam em vermelho enquanto estão baixos e vão avançando conforme o mês evoluir. Já o limite de despesas funciona ao contrário. Quanto mais próximo do limite, mais a barra avança em laranja como um alerta. Essa tela faz o motorista trabalhar com foco. Em vez de rodar sem direção, ele sabe exatamente onde está e o quanto ainda precisa para fechar o mês no resultado que planejou. Essa é a tela de abastecimentos, onde o motorista registra cada vez que coloca combustível no veículo. Os cartões no topo mostram o total gasto no período, os litros abastecidos, a quantidade de abastecimentos e o preço médio por litro. Informações que ajudam a acompanhar de perto esse que geralmente é o maior custo do motorista de aplicativo. Na tabela aparecem a data, o tipo de combustível, o posto, os litros, o preço por litro, o total pago, o quilômetro no momento do abastecimento e a forma de pagamento. Assim como nas outras telas, ao registrar um abastecimento, o valor já é lançado automaticamente no financeiro como despesa de combustível, sem precisar fazer nenhum registro adicional. Esse é o formulário de registro de abastecimento. O motorista preenche a data, o tipo de combustível, o posto, os litros abastecidos, o preço por litro e o quilômetro atual do veículo no momento do abastecimento. Um detalhe prático: ao informar os litros e o preço por litro, o sistema calcula o valor total automaticamente, sem precisar fazer a conta na mão. Ao salvar, o abastecimento entra no histórico e a despesa já é registrada no financeiro automaticamente. Essa é a tela de manutenções, onde o motorista registra todos os serviços realizados no veículo. Na tabela aparecem a data, a categoria do serviço, a descrição, a oficina, o valor pago, o quilômetro em que foi feita a manutenção, o próximo quilômetro ou data prevista para repetir o serviço e o status indicando se foi realizada ou está agendada. A coluna de próximo quilômetro é um dos pontos mais importantes dessa tela. O sistema monitora automaticamente a quilometragem atual do veículo e emite alertas quando uma manutenção está se aproximando ou já passou do prazo. Esses alertas também podem ser enviados diretamente pelo WhatsApp com um clique no botão verde, para o motorista não esquecer nenhum serviço importante. Manter o veículo em dia não é custo, é proteção. Um carro bem cuidado quebra menos, gasta menos e garante mais dias de trabalho. Esse é o formulário de registro de manutenção. O motorista preenche a data, a categoria do serviço como troca de óleo, pneus, freios ou revisão geral, a descrição detalhada do que foi feito, a oficina, o valor pago e o quilômetro do veículo no momento do serviço. Os campos de próxima manutenção por quilômetro e por data são o que ativa o sistema de alertas. Ao preencher esses campos, o sistema passa a monitorar e avisa automaticamente quando a revisão estiver chegando. Ao salvar, a despesa entra no financeiro automaticamente, assim como acontece com combustível e corridas. Essa é a tela do veículo, onde o motorista cadastra as informações do carro que utiliza no trabalho. Do lado esquerdo ficam os dados cadastrais: marca, modelo, ano, placa, cor, tipo de combustível, quilômetro atual, quilômetro previsto para a próxima troca de óleo, datas de vencimento do IPVA, seguro e licenciamento, além do Renavan e a seguradora. Do lado direito o sistema já apresenta dois painéis importantes. O primeiro é a eficiência do veículo, calculada automaticamente com base nos dados registrados, mostrando o total de quilômetros rodados, o ganho por quilômetro, a média de quilômetros por litro e o custo por quilômetro. O segundo painel é o de alertas e vencimentos, que monitora automaticamente os prazos e a quilometragem e emite avisos quando algo está próximo de vencer ou ultrapassado. Manter esses dados atualizados garante que o sistema funcione de forma completa e que nenhum prazo importante passe despercebido. Essa é a tela de relatórios, que tem 6 abas com análises diferentes. Vamos ver cada uma delas. A primeira é a aba por dia e semana. Ela mostra 2 gráficos. O primeiro apresenta os ganhos por dia do mês selecionado, deixando claro quais foram os dias mais rentáveis. O segundo mostra a quantidade de corridas por dia da semana, revelando um padrão muito importante para o motorista.
Com esses dados, o motorista consegue identificar em quais dias da semana trabalha mais, em quais ganha melhor e planejar sua escala de forma mais inteligente para maximizar os resultados. A aba por plataforma mostra o desempenho de cada aplicativo em formato de gráfico. O primeiro gráfico compara os ganhos totais por plataforma. O segundo mostra a quantidade de corridas realizadas em cada uma delas. Logo abaixo, os cards detalham o resumo de cada plataforma com o total ganho, o número de corridas, o ticket médio e os quilômetros rodados. Essa visão responde de forma direta a uma das perguntas mais importantes para quem trabalha em mais de um aplicativo: qual plataforma realmente vale mais a pena? Não apenas pelo volume de corridas, mas pelo que cada uma paga de verdade. A aba horário de pico é uma das mais estratégicas do sistema. O primeiro gráfico mostra a quantidade de corridas realizadas em cada hora do dia, das 0 às 23 horas. O segundo mostra o ganho médio por hora, ou seja, em quais horários as corridas pagam melhor. Com o tempo e o acúmulo de dados, esses gráficos revelam um padrão muito preciso: quais são os horários em que o motorista recebe mais chamadas e quais são os horários em que o valor das corridas é mais alto. Muitas vezes esses dois horários não coincidem. E é exatamente essa informação que permite ao motorista escalar melhor o seu dia, priorizando as janelas em que o retorno financeiro é maior. A aba Eficiência mostra o quanto o trabalho do motorista está sendo produtivo de verdade. 4 indicadores aparecem em destaque: o ganho médio por corrida, o ganho por quilômetro rodado, a média de quilômetros por corrida e a lucratividade, que representa o percentual do que sobra depois de descontar todas as despesas. O gráfico abaixo mostra a evolução do ganho por quilômetro rodado ao longo dos meses, permitindo visualizar se a eficiência está crescendo ou caindo com o tempo. Esses números dizem muito mais do que o total ganho no mês. Um motorista pode faturar mais em volume e ainda assim estar sendo menos eficiente do que no mês anterior. É essa análise que o sistema entrega aqui. A aba anual oferece uma visão completa do ano inteiro em dois gráficos lado a lado. O primeiro mostra os ganhos mês a mês ao longo do ano selecionado. O segundo mostra as despesas no mesmo período. É possível navegar entre os anos pelo seletor no topo. Essa visão anual é fundamental para o motorista entender a sazonalidade do seu trabalho, identificando quais meses são historicamente mais fortes e quais costumam ser mais fracos, permitindo se preparar financeiramente com antecedência. Com o passar do tempo e o acúmulo de dados, essa tela se torna uma das mais valiosas de todo o sistema. Essa é a última aba dos relatórios e uma das mais reveladoras: o comparador de plataformas. O sistema monta automaticamente um ranking com as plataformas utilizadas, ordenadas pelo rendimento por hora. Cada card mostra o ganho por hora, o ganho por quilômetro, o ticket médio, o número de corridas e o total ganho. Nesse exemplo, o resultado é bastante claro. A 99 aparece em primeiro lugar com R$ 173 por hora, seguida pelo Uber com R$ 73 e o InDrive com R$ 56. Isso não significa necessariamente que o Uber tem menos corridas, mas que as corridas da 99, no contexto desse motorista, estão sendo mais rentáveis por hora trabalhada. Essa é a informação que muda a estratégia. Não adianta ficar numa plataforma só por hábito se os dados mostram que outra está pagando mais do dobro pelo mesmo tempo de trabalho. Essa é a tela de configurações, onde o motorista personaliza o sistema do jeito dele. Na primeira seção ficam os dados pessoais: nome, CPF, telefone, WhatsApp, e-mail e cidade. O nome cadastrado aqui aparece no cabeçalho do sistema e nos relatórios enviados pelo WhatsApp. Logo abaixo é possível fazer o upload de uma foto de perfil, que aparece no topo de todas as telas. Na seção de tema, o motorista escolhe a cor do sistema entre 6 opções disponíveis, e também pode ativar o modo escuro para usar à noite sem forçar a vista. Em seguida vem a seção de senha, onde é possível alterar a senha de acesso a qualquer momento. As seções de custos para calculador e dados do veículo para turno também estão aqui centralizadas, para quem preferir configurar tudo em um único lugar. E por último, a seção de backup, com os botões para baixar todos os dados em arquivo e restaurar quando necessário. O sistema recomenda fazer esse backup semanalmente para não correr risco de perder nenhuma informação. Tela por tela, recurso por recurso. Um sistema completo,
Desenvolvido pela próprio, pensado nos detalhes de quem vive o dia a dia no volante. Corridas, financeiro, combustível, manutenção, metas, relatórios e muito mais. Tudo em um único lugar, organizado e sempre disponível. Para saber como adquirir acesso, entre em contato com a Próprio pelo WhatsApp no número que aparece na tela ou acesse proprio.com.br. Se esse vídeo foi útil, deixe o seu like e compartilhe com outros motoristas. Isso ajuda mais pessoas a terem controle de verdade sobre o próprio negócio. Até o próximo!